Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou animadíssimo, gravando a segunda aula do dia para vocês. O professor acabou de gravar a segunda geração modernista poesia e agora eu vou gravar a segunda geração modernista prosa. Aqui está, ó, a segunda geração modernista já está aqui, ó, no canal para vocês, só esperando vocês, certo? Muito bem, então. Agora o professor vai gravar a segunda geração modernista prosa, que é esta daqui. Eu vou tentar fazer uma aula curta, tá? Mesmo porque, obviamente, que essa aula é só uma aula, né? O assunto não vai, eu não tenho intenção de restringir tão grandioso assunto aqui. Eu vou tentar fazer em 20 minutos, com máximo 25. Não sei se vai dar, tá? Eu tento. Então vamos lá, pessoal. Tem a tabela para vocês preencher. A tabela está embaixo, na mesma folha, embaixo da tabela da segunda geração modernista poesia. Vai você encontrar lá a segunda geração modernista prosa. Certo? Vamos lá então. Aqui, ó. Deixa o professor mudar o professor de lugar aqui, para não atrapalhar vocês. Certo? Principais autores da prosa, né? A nossa prosa de ficção, com renovada força criadora, nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido, herdeiro dos direitos adquiridos pelos modernistas de 22. Os modernistas da segunda geração também se voltam para a realidade brasileira, agora com a intenção de denúncia e engajamento político. Então, agora eu vou ter aqui uma autora, eu vou ter 4 autores, certo? Que vão estar muito engajados em denunciar as desigualdades sociais, mais especificamente as desigualdades sociais que ocorrem nos cantões, nos grotões, nos cantões desse Brasil. Porque as capitais, elas iam muito bem, obrigado, em virtude daquele projeto da Belle Époque, lembram disso? Em que os governantes enfeitavam as capitais metropolitanas ao estilo da França, para dizer para o estrangeiro e para o próprio morador da capital que estava tudo bem, certo? Então, ó, a prosa de ficção, com renovada força criadora, nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido. Se a gente sabe das agruras sofridas pelos nordestinos pela seca, das agruras sofridas pelos moradores de engenhos de cana-de-açúcar, pelos sulistas, né, aqui do sul, do Rio Grande do Sul, a gente conhece um pouco mais da formação do sul, do povo sul-rio-grandense, né, a gente deve a esses autores, a essa galera que resolveu meio que parar tudo em 1930, 1940, eles meio assim que pararam tudo e resolveram, opa, vamos nos juntar, vamos fazer uma espécie de manifesto regionalista e cada um de nós vai fazer romances retratados, ambientados em partes distintas do país, retratando no meio desse romance as dificuldades que o povo sofre, tá? Tem que lembrar aqui que nós não estamos falando de romance romântico, né? Que tem Deus Ex Machina e fala de amor. A gente está falando de romance modernista, certo? Então aqui vai surgir Vidas Secas, vai surgir o 15, enfim, né? Uma infinidade de obras que são aí clássicas na literatura. Tem uma fala aqui bem importante, que é essa aqui, ó. Nos anos 20, enquanto que no Rio de Janeiro e São Paulo ainda se discutiam os novos ideais de arte trazidos pela conturbada Semana de Arte Moderna de 22, uma série de intelectuais, escritores, publicavam um manifesto regionalista. Eles já, desde os anos 20, eles queriam fazer o quê? Isso que o professor falou. O que foi o manifesto regionalista, né? Foi uma espécie de... Ó, deixa eu só ler para vocês esse outro parágrafo aqui.
Deixa eu colocar o professor aqui para cima. Vamos lá. O objetivo desse manifesto era fazer uma literatura engajada aos problemas sociais, fazendo um painel de todo o país, de preferência do Nordeste brasileiro, que é hoje onde hoje ainda há mais desigualdade social, certo? Então aqui, ó, o professor meio que desenhou aqui para vocês, eu bati uma foto, sabe, da apostila de vocês. É foto mesmo, eu nem escaneei, tá? Eu meio que desenhei aqui, ó, o que foi o Manifesto Regionalista. Esse Manifesto Regionalista meio que se dividiu em 4 partes. A galera da cana-de-açúcar, que ia escrever poemas retratando o interior do Nordeste, cuja caracterização era a raridade da região canavieira, engenhos, usinas e trabalhadores explorados. Os principais autores, José Américo de Almeida e José Lins do Rego, né? Do José Lins do Rego, vocês certamente leram O Menino de Engenho, no primeiro ano com o professor Edinho. Outra galera ia retratar o ciclo da seca e da pecuária, onde também, no interior do Nordeste. Qual era a principal caracterização desses poemas? A indústria da seca, os retirantes fugindo da seca, da miséria e da injustiça. Os dois expoentes literatos do ciclo da seca e da pecuária é quem? Não é nada mais, nada menos que o nosso incrível Graciliano Ramos e a nossa terrível Raquel de Queiroz, que aos 19 anos escreveu o romance mais importante da vida dela, que foi A Seca. Que foi o 15, certo? Depois eu vou ter o ciclo do cacau, que vai retratar ali o litoral centro-sul da Bahia, a região de Ilhéus, Itabuna e as suas adjacências. E o que se caracteriza esse poema? A disputa pela conquista e posses de terra produtivas para o plantio de cacau dos trabalhadores explorados. O principal autor, único na verdade, é o nosso indescritível Jorge Amado, autor de Gabriela Cravo e Canela, autor de Tira do Agreste, né? Autor de O Carnaval, enfim, autor de muitos romances, autor do Capitães da Areia, né? E daí, por fim, só que obviamente não menos importante, eu tenho o ciclo sulino, ou ciclo do Charque, que é ambientado aqui no interior do Rio Grande e vai falar da disputa de terra e disputa pelo poder entre famílias tradicionais. O autor desse ciclo é o Érico Veríssimo. Então agora a gente vai estudar profundamente esses autores aqui. O José Lins do Rego, o Graciliano, a Raquel, o Jorge Amado e o Érico Veríssimo. Mais profundamente, esses 5 aqui, ó. Esses 5 últimos aqui. O José, o Graciliano, a Raquel, o Jorge e o Érico. Tá bom? Vamos continuar então. Que é bastante coisa, pessoal. Ó, aqui o professor botou uma foto deles, tá? Ok? Tem também aqui nessa foto, eu botei de propósito o Dionélio Machado, só que ele não vai ser contemplado nessa aula. A apostila de vocês também não contempla, certo? Eu botei aqui o Érico, o José. Então, o Érico que escreveu, por exemplo, os livros Clarissa, né? E várias outras, certo? E a grande trilogia O Tempo e o Vento. José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Tá bom? Aqui eu tenho a Bagaceira, né, do José Américo, que é o marco inicial, tá? Ok? Só isso que vocês precisam saber. Qual foi o marco inicial da segunda geração modernista? A Bagaceira, tá bom? Vamos começar então com quem? Com ela, com a Raquel de Queiroz, tá bom? Trouxe aqui alguns traços biográficos dela, mas é bem pouca coisa, tá? Nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910. Foi professora, jornalista, romancista, cronista e teatróloga. Primeira mulher a entrar para a Academia de Letras.
descendente do lado materno de José de Alencar, certo? Só assim para começar, tá? Só assim para começar. Mais outros tópicos da vida dela. Em 1993, foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Em 1927, lançou seu primeiro romance, né? História de um Nome. Em 1930, aos 20 anos de idade, ficou nacionalmente conhecida ao publicar a obra O 15, certo? As principais obras dela estão aqui. O 15, João Miguel, Caminho de Pedras, Três Marias, Dora Doralina, Dora, né? Dora Doralina, O Galo de Ouro, O Cruzeiro, Memorial de Maria Moura, tá bom? Muitas dessas obras foram adaptadas para TV, minissérie e tudo mais. O Marinho Mágico, a Infanto Juvenil, Cafute, Pena de Prata, Andira, Cenas Brasileiras para gostar de ler, 17, e assim vai, tá? E o teatro, Lampião, a Beata Maria do Egito, teatro, o Padrezinho Santo, a Sereia Voadora. Crônicas, várias crônicas, antologias, várias antologias que estão presentes, né, obras dela, tá bom? Aqui algumas obras dela: Caminho de Pedra, o 15, João Miguel. Obras infantis, O Menino Mágico, certo? E essa aqui o professor colocou invertida, não estou conseguindo ler. Cenas Brasileiras, certo? O 15. Então, do que fala a obra O 15 dela? Publicado em 30, o romance de Raquel de Queiroz renovou a ficção religiosa aqui no Brasil, tá bom? A obra apresenta a seca no Nordeste, a fome como consequência dessa seca. O título evoca a terrível seca de 1915, pessoal. A obra compõe-se de 26 capítulos sem títulos enumerados, justamente para estar aquela linguagem seca, aquele tom seco, né? É um romance regionalista de temática social, certo? Aqui daí tem um resumo da obra, eu não vou ler para vocês, tá? É necessário que vocês leiam, mas também é necessário para fazer uma questão da apostila. Se ficar com dúvida nessa questão, me chama aqui de volta, certo? Ó, aqui está todo o romance, todo o que vocês precisam saber sobre essa obra, tá bom? O segundo autor é o José Nunes do Rego. Eu prefiro fazer assim mais rápido, pessoal, para tornar uma introdutória. Qualquer coisa a gente marca um Nietzsche adicional para o professor tirar dúvidas, certo? Porque senão fica muito maçante para mim, mas principalmente pensando em vocês. Esse é o José Nunes do Rego, vocês já o conhecem porque vocês leram dele a obra O Menino de Engenho, certo? Aqui uma rápida biografia dele. Romancista brasileiro, nascido no Engenho do Corredor, no município de Pilar, Paraíba, em 13 de julho de 1901, traçou um panorama da terra e da sociedade do Nordeste durante o ciclo da cana-de-açúcar e iniciou sua primeira fase romancista. Um dos mais notáveis escritores brasileiros, de família ligada à economia açucareira. Esse aqui não é um acento, é uma crase, né? Faz parte do movimento literário moderno da segunda geração, óbvio, né? As obras dele estão divididas entre Ciclo da Cana-de-Açúcar, Ciclo do Cangaço, do Misticismo da Seca, Romances Independentes. E aqui o professor colocou as principais obras dele, tá bom? Riacho Doce, Mãe Água, Fogo Morto, Eurídice, ok? Cangaceiros, Menino de Engenho, Doidinho e Bangue. Esses três, como o professor já ensinou no primeiro ano, e como vocês já leram a primeira aqui, essas três obras é uma trilogia autobiográfica. Ele, homem, conta a vida dele. Na verdade, não, ele não fala que é ele, né? Ele fala que é o Carlinhos, eu acho, né? É o Carlinhos, né? Mas a gente sabe que ele está contando praticamente a vida dele, certo? Daí seria Menino de Engenho, depois Doidinho, depois Tanguinho. Outra obra, Moleque Ricardo, Usina, Pureza,
Pedra Bonita, Fogo Morto. O professor sabe bastante da obra Menino de Engenho do Edim Banguê, principalmente a Menino de Engenho, que é a que cai no Enem, certo? Ele não é um autor muito requisitado, ok? Aqui outras obras deles, aqui outra obra dele, Fogo Morto também, tá? Aqui o professor tem um resumo de Menino de Engenho, que vocês já leram no primeiro ano, certo? Um resumo de Fogo Morto, que é importante, mas o professor não vai ler aqui agora, certo? As 3 partes de Fogo Morto, tá bom? E agora a gente tem o nosso incrível, inenarrável Jorge Amado. Os pais de vocês, com certeza, se vocês perguntarem para os pais de vocês, pai, mãe, você se lembra da novela Tieta do Agreste? Eles vão lembrar. O professor tinha 6 anos de idade, então eu nasci em 84, então passou na televisão em 1990. Só que daí eu não me lembro mais se foi à noite, então não era Vale a Pena Ver de novo. Então em 1990 passou a novela Tieta do Agreste. E era um fenômeno lá em casa. Minha família era uma família pobre, né? Para não dizer paupérrima, né? É verdade, tem que ser dita. E nós tínhamos uma televisão preto e branco, sabe? E eu me lembro, assim, daquelas noites assistindo às cenas da novela Tieta do Agreste. E daí tinha a Tieta, que foi expulsa da cidade dela por ser uma mulher fora dos padrões. Daí tinha a Perpétua, que era a irmã dela, muito carola, muito beata, que tinha um segredo. Bom, enfim, gente. E também teve a novela Gabriela Cravo e Canela, que eu não me lembro. Eu era pequeno, eu não consegui saber se meus pais assistiram. Mas teve depois, agora ultimamente eu já era adulto, uma versão em que a Juliana Paz foi a Gabriela, sabe? Então tá. O Jorge Amado, então, nasceu na Bahia, ficou conhecido como Romance País do Carnaval, certo? Eu falei Carnaval, mas foi País do Carnaval. Eu li esse romance dele quando eu tinha 17 anos. Eu li assim sem orientação nenhuma de nenhum professor, li por minha conta. Não, eu não tinha 19, 17, eu tinha 16 anos de idade, 17, 16, Eu não entendi nada, sabe? Ele é difícil de entender. É uma literatura difícil, tá? Seus livros estão traduzidos para mais de 30 línguas. As nossas novelas brasileiras, elas foram muito vendidas, né? Então, daí chegava no país em que tinha essa novela, as pessoas queriam aquele livro, daí as editoras dos locais traduziam para vender, certo? As obras são regionalistas e de denúncia social. Não preciso o professor falar o que é regionalismo aqui, né? Conta uma história, é um livro que conta uma história, conta um enredo e junto vai contando a cultura daquele povo, certo? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa ali. Passou por várias fases até que ele terminou escrevendo crônicas, certo? Aos 19 anos, Jorge Amado tornou-se um dos principais representantes do romance nordestino e o autor brasileiro com o maior número de livros vendidos no país no exterior, certo? Suas obras foram publicadas em 62 países e traduzidas para 48 idiomas e dialetos. Toda essa exportação da obra dele também se deu em virtude das novelas, tá? No exterior escreveu Subterrâneo da Liberdade, romance em 3 volumes em que ele denunciava o Estado Novo, né? E denunciava a perseguição política, a tortura e as prisões. Em 52, seus livros foram proibidos nos Estados Unidos por essa questão do comunismo, né? Ele foi membro do Partido Comunista. As obras dele são divididas entre romances da Bahia, romances sobre o ciclo do cacau. Lembra daquela nossa divisão lá no início? Ok? Costumes e crônicas. Aqui eu tenho uma série de obras dele, certo? Uma série de obras dele. Esse livro também, Dona Flor e seus 2 maridos também. É muito importante. Esse eu me lembro. Eu era adolescente, foi a minissérie que passou a noite, sabe? Bem interessante assim também. Na verdade, tudo dele é interessante. Tudo dele, a televisão tornou interessante. Não que já não era, sabe? Mas é que eu acho que, pela experiência que eu tive,
Eu lendo 3 livros dele só li 3, tá? A linguagem é difícil. Não sei se foi difícil para mim, adolescente. Eu li na adolescência, não li na idade madura, mas eu vou voltar a ler. Minto, Gabriela Cravo e Canela eu li. Eu li quando eu já estava dando aula no Murialdo. Eu reli, na verdade, no Murialdo, né? E eu achei difícil e cansativo também, tá? Aqui, umas obras deles, eu não vou dizer que é principal, né? O homem tem mais de 40, né? Certo? Mas essa aqui, sem dúvida, merece a gente falar um pouquinho. Capitães da Areia. Já caiu em vários vestibulares. Caiu na UFSC várias vezes, UFSC bota, UFSC tira. É bem interessante, certo? Gabriela Cravo e Canela, que eu já falei para vocês um pouquinho. Capitães da Areia, tem aqui o resumo. O resumo que vocês precisam para as questões da apostila está aqui. Estão aqui, na verdade. E daí, por fim, né, mais ou menos importante, o nosso homem, o nosso literato que representa o ciclo sulista. O nome dele é Érico Veríssimo. Ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, aquele gordinho que tem aquele livro Crônicas para Gostar de Ler. A caricatura dele é bem gordinho, assim, ele tá bem gordinho na capa desse livro verde. Esse livro verde, Crônicas para Gostar de Ler, ou Histórias para Gostar de Ler, com certeza você já deve ter lido no Murialdo por alguma professora do ensino fundamental séries finais, tá bom? Vamos lá. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1905 e faleceu em 75, ou seja, com 70 anos de idade. Ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, ele é um escritor da segunda fase modernista e ele trabalha a questão de regionalismo, historiografia e denúncias sociais. A obra dele se divide em 3 partes. Anos 30, de 30 a 40, com os romances urbanos, com o ciclo da Clarissa. Ele tem uma série de livros, acho que são 3 livros, em que a personagem sempre é a Clarissa. Ela na infância até a juventude, ela da juventude, a idade, a tenridade, ou a idade mais amadurecida, e ela idosa, certo? O ciclo sulino, que é onde ele faz um painel das tradições gaúchas, com a obra O Tempo e o Vento, maravilhosa, que o meu aluno do segundo ano B, o Henrique, leu nas férias passadas. É uma trilogia gigante, maravilhosa, que eu falo depois para vocês. Depois eu tenho o engajamento político dele, certo? Aqui vou falar um pouquinho na primeira, dentro da série do primeiro ciclo dele, ele tem as obras a obra Clarissa, Caminhos Suaves e Olhar os Lírios do Campo. Essas 3 são continuação, uma continua a outra, certo? E no ciclo sulino ele vai ter a Epopeia Gaúcha, que é uma obra gaúcha, né? Composta por 3 livros, O Continente, O Retrato e o Arquipélago, que mostram 200 anos da história do Rio Grande do Sul, de 1745 a 1945, em que mostra ali uma disputa de terra da família, uma disputa de poder, de terra ali, de soberania das famílias Cambará Terra, né? Das famílias Cambará e da família Terra, ou é Cambará Terra e uma outra família, tá? Eu sei que vai contar a história da Ana Terra, da Bibiana, do Capitão Rodrigo. Então, eu falei aqui de 3 livros, só que são 3 títulos, porque ela é tão gigante que normalmente as editoras transformam esses 3 títulos em 8 livros físicos, certo? Aqui o professor colocou para vocês, primeira parte, O Continente, volume 1. Primeira parte, O Continente, volume 1 e 2. Como se esses 2 livros aqui, fosse o primeiro livro da trilogia. Depois eu tenho O Retrato. Daí a Ana Terra tá aqui, A Ana Terra, que você já assistiu o teatro aí do Murialdo. A Ana Terra é um livro, ela é um livrinho. Ela é o 2º capítulo, se eu não estou muito equivocado, do Continente. Ela é o 2º capítulo do Continente, certo? Então eu tenho o Continente, eu tenho o Retrato e eu tenho o último livro, que é o Arquipélago. Que ele é tão grosso que foi dividido em 3 livros por esta editora aqui. Não sei se é Boitempo
Companhia das Letras. Que a Companhia das Letras fez um combo, certo? Esse combo eu quero adquirir, não tenho ainda, mas ele já está no meu carrinho lá, na minha lista de espera, certo? Muito bem. Esse aqui é um link que tu vai entrar e vai te levar para onde? Vai te levar para o trailer apresentativo da minissérie O Tempo e o Vento, que teve onde? Na Rede Globo. Certo? Que teve na Rede Globo. Ok? Certo? Então, o nome desses três juntos é O Tempo e o Vento. Ok? A última fase dele é o engajamento político, que tem a obra Incidente em Antares, que a professora Annelise gosta muito dessa obra, e se vocês pedirem para ela falar um pouquinho no Meet dela, ela vai ter prazer em falar, tá bom? Tem aqui o resumo, mas eu vou deixar para a Annelise falar para vocês, acho que ela vai querer, certo? Aqui eu tenho as principais obras dele, né? Ok? E daí eu tenho não por fim, né? Eu achei que faltou quem? O autor do livro Vidas Secas, o Graciliano Ramos. Tá bom? Importantíssimo. O Graciliano Ramos é o principal dos romancistas da geração de 30, considerado o maior representante da geração neorrealista nordestina. Sua obra é considerada como clássica pela qualidade literária, assim como todos os outros, tá? Então o poema dele fala sobre miséria, fome, fala como opressão, medo e angústia, uma linguagem seca, sem enfeite, sem adjetivo. É um romance crítico de tensão entre o personagem e o meio, certo? Aqui mais alguns traços da vida dele, as principais obras dele. A que se destaca sem dúvida é Vidas Secas. São Bernardo está em algum vestibular importante aí do Brasil, tá? A obra Vidas Secas dele conta a história da Sinhá Vitória, né? Isso, ó, da Sinhá Vitória, do menino mais novo, do menino mais velho, do Fabiano e da Cadela Baleia, tá? É muito interessante. Aqui tem um resumo para vocês, mas também não é um resumo, é mais uma ajuda para vocês fazerem os exercícios, tá? Certo? Aqui tem um link bem importante. Esse link leva para um filme, sobre a obra, ok? Aqui fala um pouquinho de Caetera, outra obra dele, São Bernardo. Eu li também no ensino médio Memórias do Cárcere dele também, tá bom? E é isso, pessoal. Deu 28 minutos, né? Eu havia prometido 20 com 5 de tempo máximo, tá bom? Ó, essa aula é uma introdução. Ela não tem o objetivo de se estender por aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Forte abraço, fique bem. Essa é a segunda aula da semana. Aí ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Acalmou agora. Foi repreendida, foi pro cantinho da disciplina e agora tá aqui.